Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês um pouquinho como funciona o meu processo de finalização de mais uma obra, de mais um livro. Eu terminei de escrever os últimos capítulos do livro 5 da coleção Objetos de Poder, que se chama Montanha da Loucura. O livro está programado para um lançamento em maio e eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho como funciona esse processo final, como é que eu faço quando eu acabo de escrever a última palavra do texto, da história, coloco o ponto final e o que vem depois disso. Então, eu sei que esse texto ele vai para as mãos da editora e essa editora ela vai passar o texto para mais algumas outras pessoas, além do revisor que faz a correção ortográfica, a correção gramatical do texto. Então eu gosto de fazer algumas revisões minhas antes que esse texto ele seja entregue para a editora. Como é que funcionam essas revisões? As duas primeiras revisões, geralmente são duas, não necessariamente, obrigatoriamente duas, mas as duas primeiras revisões elas dizem respeito àquelas questões de coerência que para mim são as mais importantes para darem um sentido real à história que eu criei. Nós podemos cair num erro quando nós estamos escrevendo literatura fantástica, é de desenvolver algo mágico, algo sobrenatural, algo que é fantástico na nossa história e que não tenha coerência, que não seja crível para o leitor. Então essas duas revisões, essas duas primeiras revisões que eu faço, basicamente são voltadas para esse quesito de coerência. Muitas vezes quando nós estamos escrevendo, eu desenvolvo uma ideia, por exemplo, no capítulo 7, e quando eu pego esse texto para ler e eu vejo no primeiro capítulo que eu escrevi uma ideia diferente daquela que foi escrita no capítulo 7, esse erro precisa ser corrigido. Então, são nessas duas revisões que eu busco corrigir esses erros. Às vezes é o nome de uma personagem secundária que eu inventei, precisava daquela personagem, inventei na hora da escrita ali, no calor da escrita, e quando eu fui revisar eu percebi que lá no capítulo inicial eu tinha dado um outro nome para ela ou para aquela personagem que só me serviria, vamos dizer assim, como um poste na história, mas ela precisava estar ali, Então eu tenho que corrigir esses erros. Os meus livros eles possuem pequenas histórias dentro da história. Quem leu O Enigma dos Dados viu isso, O Cemitério dos Anões, A Maldição das Fadas. Então essas pequenas histórias, muitas vezes, mesmo com todo o planejamento que eu faço, eu começo a criá-las, muitas coisas vêm no momento mesmo da escrita. E quando eu vejo, essas histórias elas estão diferentes daquilo que eu planejei, muitas vezes estão escandalosamente diferentes daquilo que foi planejado, e falta coerência com algo que eu coloquei em uma determinada parte do texto. Então essas duas primeiras revisões, elas possuem esse foco de acertar essas arestas, parar mesmo o texto para que ele esteja coerente. Obviamente, se eu estou lendo o livro todo novamente, se eu encontro erros ortográficos ou por causa de digitação, uma palavra foi errada, passou despercebida, eu vou modificando isso também. Certo? Eu separo essas duas primeiras revisões de uma terceira e última revisão. Se no caso forem só duas anteriores, como eu falei, podem ser até 3 revisões anteriores, isso depende muito. Mas vamos colocar aqui que para esse livro específico, A Montanha da Loucura, eu fiz 2 revisões no texto assim que eu terminei de colocar o ponto final. E nessa terceira revisão, a terceira revisão é apenas uma leitura. Eu faço uma leitura, tento ao máximo, porque os meus olhos já estão viciados com cada capítulo, com cada ação que ocorre na trama. Então eu tento fazer uma leitura como se eu fosse um leitor que está lendo o livro pela primeira vez. Então eu busco fazer essa leitura. Essa terceira leitura, ou última leitura que eu faço antes de entregar para a editora, geralmente ela é quase que em voz alta, não é toda em voz alta, mas muitas partes do texto eu acabo fazendo uma leitura em voz alta porque é muito importante para mim, tema de uma das aulas do meu curso de escrita, que a sonoridade das frases, daquilo que nós estamos lendo, que o leitor vai ler,
é muito importante essa sonoridade. Muitas vezes eu troco, por exemplo, havia ocorrido por tinha ocorrido, ou havia acontecido, ou tinha acontecido. Esse verbo ter, ele é muito melindroso, eu o considero muito melindroso, isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. E então a sonoridade ela é muito importante para mim. E nessa última revisão, o meu foco, vamos dizer assim, é na estética da leitura. Não é tanto na correção de coerência, na correção apenas gramatical, mas na estética como um todo. O texto ele tem que ter uma sonoridade agradável. Nós lemos com a mente, a leitura silenciosa que nós fazemos, e o nosso cérebro ele precisa ter esse som agradável durante a leitura. A mesma coisa quando nós vamos pegar o texto para ler em voz alta. É muito importante isso, eu prezo por isso, então eu procuro muitas vezes nessa última revisão verificar isso, como está a cadência da leitura, como vai estar a cadência da leitura na mente do leitor, né? Na mente do consumidor do texto. Eu terminei finalmente a Montanha da Loucura. O livro ele dá sequência a este livro aqui, né, que é o Resgate do Paladino. Eu costumo dizer para os meus leitores, né, quando eu estou numa conversa particular com eles, uma conversa geralmente pessoal, que a coleção Objetos de Poder ela funciona da seguinte maneira. Nós temos os 3 primeiros livros, O Enigma dos Dados, Cemitério dos Anões e A Maldição das Fadas. São 3 histórias independentes, você pode ler fora de ordem. E eles compõem a primeira parte da mitologia dos objetos. Quando chega o livro 4 e o livro 5, que será lançado agora, né, os 2 livros eles compõem a segunda parte da mitologia dos objetos. É como se você tivesse que pegar o livro 4 e 5 e lê-los numa sentada só. O livro 5 agora ele vem para fechar toda a trama que começou no livro 4. Então o livro 4 e o livro 5 seriam juntos a segunda parte da mitologia dos objetos de poder. E nós vamos deixar para o 6º livro e o 7º livro juntos formarem a terceira e última parte da mitologia dos objetos de poder. Em breve o livro A Montanha da Loucura estará sendo lançado. Acreditamos que em maio deste ano de 2019. Eu espero que quem for de BH, quem estiver em Belo Horizonte, compareça ao lançamento. Em breve nós vamos estar informando a data, o local, a hora. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se vocês chegaram até o livro 4, se vocês adoraram as tramas, se vocês se divertiram com as histórias, né, dos vários protagonistas que possuem essa mitologia, eu tenho certeza que vocês vão adorar o livro 5, A Montanha da Loucura. É um livro ímpar para mim. Eu tenho falado, né, em off que finalmente eu escrevi um livro que eu me questiono assim, será que eu vou conseguir escrever um livro melhor do que esse livro 5? Porque ele realmente está muito profundo, é um livro que está cheio de intertextualidade. Eu utilizei vários livros clássicos para fazer intertextualidade com este livro, o 5. Num outro vídeo eu pretendo citar esses livros para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam, como é que vocês se sentem terminando uma história, se vocês já escreveram um livro, como é que vocês acreditam ser este final, né, de produção, quando você termina de colocar o ponto final, será isso mesmo que vocês imaginavam que eu faço? Sigam o canal e até o próximo vídeo.